Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Se você é novo, seja bem-vindo. Não esqueça, faça a tua inscrição, ative o sininho e compartilha. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 2, verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. O tema da mensagem: Jesus Cristo, fiel sumo sacerdote. Cristo se tornou um com a humanidade, a fim de se tornar sumo sacerdote e assim representar os cristãos diante de Deus. Nesse ministério, a morte do Filho faz expiação ao remover a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Como resultado, agora podemos aproximar-nos de Deus com confiança. O Filho, com misericórdia, compadece-se de nós quando somos tentados e nos socorre, porque ele, como ser humano, experimentou sofrimento, provações e tentações, porém sem pecar. Verso 18. Ele pôde socorrer quando somos tentados a afastar-nos de Deus e a nos entregar ao pecado. Devemos orar a Cristo, pois ele triunfou sobre a tentação e agora, como nosso sumo sacerdote, promete que nos dará força e graça suficiente para resistirmos ao pecado. Nossa responsabilidade é nos aproximarmos dele nos tempos de aflição. Sua responsabilidade é socorrer-nos em tempos de necessidade. Tentação, sedução para pecar. Segundo a Bíblia da Mulher, toda pessoa é tentada por alguém ou alguma coisa em algum momento da sua vida. Até mesmo Jesus foi tentado. Seu exemplo, entretanto, nos oferece a segurança de que somos capazes de resistir à tentação e, superando a tentação, sairmos fortalecidos no Espírito, mesmo quando somos atraídos pelo que é errado. Podemos optar por fazer o que é certo. A tentação é a sedução para pecar, que advém dos desejos e paixões humanas. Esse incentivo pode vir do diabo, que é chamado de o tentador. A Bíblia declara explicitamente que Deus não nos tenta, mas permite que sejamos tentados pelas circunstâncias e pelo inimigo de nossas almas. Isso pode acontecer para que nossa obediência ao Senhor cresça, nossa confiança aumente,
quando precisamos de força e o nosso compromisso de seguir seus mandamentos seja fortalecido. Além do mais, o Senhor promete prover um livramento para que não sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Quando resistirmos à influência do tentador, ele fugirá de nós. A estratégia de Satanás para a tentação fica bem evidente na forma como ele tentou Eva. Primeiro, ele questiona a palavra de Deus. Segundo, ele contradiz a Deus ao contar uma meia-verdade. Terceiro, ele tenta substituir um objetivo bom ou digno pela desobediência, distorcendo, citando de forma incorreta a palavra de Deus. Essas mesmas estratégias foram utilizadas quando Satanás tentou a Jesus no deserto. A Bíblia promete que aqueles que suportarem as tentações da vida receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Podemos ser guiados diariamente pelo Espírito Santo nos caminhos de Deus, a ponto de resistirmos à voz do tentador, nos chamando para a perdição. Verso 7. Se ouvirde hoje a sua voz, citando Salmos, número 95, de 7 a 11, o escritor se refere à desobediência de Israel no deserto, depois do êxodo do Egito, como advertência aos crentes do novo concerto, porque os israelitas deixaram de resistir ao pecado e de permanecerem leais a Deus, foram impedidos de entrarem na terra prometida. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento devem reconhecer que eles também podem ficar do lado de fora do repouso divino, se forem desobedientes e deixarem que seus corações se endureçam. Verso 8. Não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornarem insensíveis à palavra de Deus ou aos apelos do Espírito Santo. A verdade e o viver em retidão, não prioridades, cada vez mais buscarão prazer nas coisas do mundo e não nos caminhos de Deus. O Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir conosco indevidamente se endurecermos os nossos corações por rebeldia. Verso 13. Apartai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Muitos dirigentes
deixam de exortar ou admoestar os crentes a continuarem na fé. Tais obreiros não pregam as reiteradas advertências dos apóstolos, do escritor aos Hebreus ou do próprio Jesus. Capítulo 4, verso 9. Resta ainda um repouso. O repouso prometido por Deus não é somente o terrestre, mas também o celestial. Para os cristãos, resta o repouso eterno no céu. Entrar neste repouso final significa o cessar do labor dos sofrimentos e da perseguição tão comuns em nossa vida nesta terra. Significa participar do repouso do próprio Deus e experimentar eterna glória, deleite, amor e comunhão com Deus e com os santos redimidos. Será um descanso sem fim. Capítulo 5, verso 8. Aprendeu a obediência. Cristo aprendeu que, pela experiência, o sofrimento e o preço que com frequência se paga pela obediência a Deus no mundo corrupto, ele se tornou o Salvador e sumo sacerdote perfeito, porque seu sofrimento e morte na cruz ocorreram sem pecado. Por isso, ele estava qualificado em todos os sentidos para nos prover a eterna salvação. Verso 9. Salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação eterna, obtida mediante o sofrimento de Jesus, pertence somente àqueles que lhe são obedientes pela fé. A fé que salva é também a fé que obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, de infinita compaixão e misericórdia, com grande e tremendo és tu, ó Pai. A tua palavra, ela diz: dizei todos a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti todos os teus inimigos. Por isso eu te glorifico, te adoro, ó Pai. Quero agradecê-lo, meu Pai, louvá-lo por mais um dia que o Senhor acrescentaste à nossa existência. Agradecer pelos escapes de livramento, ó Pai, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor, meu Senhor, incondicional, incomparável, imensurável, ó Pai, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o teu nome e pagarei todos os meus votos na presença de todos. Quão grande és tu, meu Pai. Aí está a tua palavra. Jesus Cristo, fiel sumo sacerdote, está à destra de Deus, intercedendo por nós e pelo teu povo, pela tua igreja. Aprendeu a obediência, a obedecer a ti, ó Pai, e nos ensina que precisamos ser obedientes, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, liberta a tua igreja, Pai, que venha aprender o caminho da humildade, o caminho da obediência, o caminho da entrega, o caminho da santidade, Pai, para que possa almejar um dia morar contigo, Senhor. Continua despertando e avivando o teu povo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação.
e todos seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.